E aí, pessoal da terceira série, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão bem aí? Estão se cuidando? Falar em cuidados, vamos continuar falando aqui sobre saúde, e essa é a nossa terceira aula falando sobre saúde, com exercícios específicos sobre avanços na ciência, avanços na tecnologia, né, nos estudos com relação a algum tipo de doença, alguma coisa ligada à saúde, beleza? Então, separe já aí o material de vocês e vamos para nossa aula de pós-med biologia. Hoje nós daremos algumas pinceladas rápidas em alguns tópicos, né? Vamos falar aqui sobre queimaduras, né? O que são queimaduras ali? São eventos que acontecem quando você entra em contato direto com calor, ou com frio, ou com descarga elétrica, ou com toxinas que vão acabar provocando queimaduras na sua pele, né? E se tratando de queimaduras, o que nós podemos fazer quando a gente se depara com alguma queimadura, né? Nós temos aí alguns primeiros socorros que a gente deve tomar alguns cuidados, porque o que acontece? Tem mais gente que acaba piorando a situação do que de fato tentando ajudar, tá? Então, o que você pode fazer no geral? Você pode cobrir a queimadura com um pano limpo. Para quê? Para evitar que entre em contato com superfícies contaminantes. E esse pano ele tem que ser úmido, claro. Se você colocar um pano seco ali em cima, ele vai grudar em cima da queimadura e vai ser muito doloroso na hora que for tirar. Então é interessante que o pano seja limpo e úmido para também manter hidratada aquela queimadura, tá? Jamais furar as bolinhas, né, ou as bolhas que forem aparecer. Aquelas bolhas elas vão servir para poder proteger aquela área que foi queimada, né? Proteger contra patógenos, contra choque mecânico, né? De encostar em algum lugar. Então, enquanto as células estão ali se regenerando, aquele líquido da bolha vai acabar protegendo ele, tá? Depois em algum momento, ela vai secar, ela vai estourar, a pele vai rasgar e vai se renovar. Não retirar roupas grudadas, fragmentos de objetos ou graxas das lesões. Se for, por exemplo, uma graxa, um líquido quente, né, e tal. Não é para tentar arrancar nada, porque vai ser muito doloroso. É importante que você vá até um pronto-socorro, até um médico, até um hospital, um posto de saúde, para poder, para que os profissionais da saúde tomem as devidas precauções. Não usar pomada sem ordem médica, nem tocar as lesões com as mãos. Você não vai tocar com as mãos porque pode ter contaminantes. E dependendo da pomada, se tiver alguma substância tóxica ali, alguma coisa, vai arder, vai prejudicar, vai irritar mais aquela queimadura. Procurar socorro médico, sempre procure socorro médico, especialmente se for alguma queimadura mais grave, né? Nós temos lá queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau e elas vão variar de acordo com a profundidade das queimaduras. Se elas forem queimaduras mais superficiais, é mais tranquilo de conter. Agora, se você vê que é uma queimadura que atingiu a parte mais profunda dos seus tecidos, aí precisa procurar ajuda médica urgentemente. E, se houver algum sangramento, fazer um curativo com a gase e com um pano bem limpo, né, até você ir procurar alguma ajuda médica. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu quero comentar sobre sobre o título desse artigo científico da Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, que diz o seguinte: saliva de animais hematófagos, fontes de novos anticoagulantes. Como assim? O que são animais hematófagos? São aqueles que se alimentam de sangue. Como assim fontes de novos anticoagulantes? Vamos ver o que está escrito nesse resumo aqui desse artigo de Ciprandi, Horn e Termignoni. Esta revisão tem como objetivo apresentar os anticoagulantes e os inibidores da agregação. Deixa eu pegar aqui meu coisa.
apresentar os anticoagulantes e os inibidores da agregação plaquetária, né? Ou seja, inibir a ação das plaquetas, que vão fazer a coagulação do sangue, que foram encontrados em animais hematófagos. Esses animais precisam inibir as reações hemostáticas no local onde se alimentam no hospedeiro para realizar a refeição sanguínea e também para manter o sangue fluido nos seus próprios tratos digestivos. Devido a essa necessidade, elas desenvolveram ao longo da evolução uma grande diversidade de substâncias, tá? Que são injetadas no hospedeiro através da saliva, que permitiram o sucesso de seu parasitismo. Tais recursos farmacológicos podem ser utilizados como ferramentas de pesquisa na fisiologia vascular e hemostática e tem potencial uso terapêutico em doenças cardiovasculares. Imagina só um mosquito hematófago, aqueles mosquitos enjoados que vai lá, dá uma picada, incomoda e tal. Na verdade, os mosquitos, por exemplo, especialmente, sei lá, do gênero Anopheles, esses bem comuns que tem em casa, você não sente a picada. Você só vê ali depois de um certo tempo que vai dar uma coceirinha. Por que você não sente quando ele vai te picar? Porque na sua saliva tem uma substância que ela é anestésica para poder perfurar a sua pele. E também ela tem essa substância, né, que tem na saliva, ela é anticoagulante para o sangue não coagular enquanto aquele mosquito está sugando o seu sangue. Ou então para ele não coagular no seu aparelho digestivo, né, do seu trato digestivo. Então, olha aqui, para manter o sangue fluido nos seus próprios tratos digestivos. Então, muitos pesquisadores estudaram aquela substância presente na saliva dos mosquitos, por exemplo. Nós temos vários insetos aí, por exemplo, que são hematófagos, para poder utilizar como anticoagulante, né, para tratamento de doenças especialmente cardiovasculares. Beleza? Vamos falar um pouquinho de controle biológico, né? O que seria controle biológico, né? Seria utilizar organismos vivos para poder suprimir ou combater uma população de alguma praga específica, né? Para tornar aquela praga menos abundante, menos danosa para um tipo de organismo, né? Essa praga pode ser uma espécie, pode ser uma linhagem, um biotipo de planta, animal, agente patogênico, daninho, ou então até potencialmente daninho para vegetais ou animais. Então, nós utilizamos controles biológicos para diversas situações. Aqui são alguns exemplos, né, de controle biológico utilizando bactérias, como essa daqui. Temos a Chromobacterium violáceo, né, que ela está presente em regiões de clima tropical e ela é utilizada, essa bactéria aqui, para combater chagas, para combater leishmaniose, para produzir plásticos biodegradáveis e controle de pragas agrícolas. Então ela tem várias utilizações. De que modo que ela combate chagas e leishmaniose? Atingindo os insetos que vão transmitir as chagas e a leishmaniose, né? Como, por exemplo, aqui a leishmaniose é transmitida pelo mosquito palha, se eu não me engano, as chagas pelo inseto barbeiro. Então, essa bactéria vai lá, infecta o inseto e evite que ela transmita, então, essas enfermidades. A Wolbachia, ela também infecta artrópodes, artrópodes de artrópodes, aqui ficou escrito errado isso daqui. Ela vai infectar artrópodes, né, pequenos insetos, e ela é muito utilizada para combater, sabe o que? Aqueles insetos que transmitem vírus, né? Então, por exemplo, ela é utilizada para combater o vírus da dengue, por exemplo. Ela está sendo utilizada para inviabilizar a sua reprodução, né? Nós temos aqui os lactobacilos cripatos, um tipo de lactobacilos,
que ele é encontrado, por exemplo, no genital feminino saudável, que ele vai fazer o quê? Ele vai combater agentes infecciosos que podem aparecer ali na vagina, né? Então, existem organismos que eles são benéficos para a gente, né? Como é o caso desses três aqui, que eles vão nos ajudar a combater alguma doença. Vamos falar um pouquinho sobre terapia celular e terapia gênica. Já ouviram falar disso? De terapia celular? O que seria isso? A terapia celular, ela vai servir para tratar doenças, as duas coisas, né? Os dois chips, perdão, tanto a celular quanto a gênica, elas vão tratar doenças. De que forma? Na terapia celular, ela vai restaurar ou alterar alguns conjuntos de células e vão utilizar o que? As próprias células para poder administrar algum tratamento do corpo. Então, por exemplo, você vai tratar as suas células do sistema imunológico. Você vai lá, você retira essas células, você faz um cultivo dela em laboratório, trata aquelas células para você depois reinserir as suas próprias células no seu corpo com ela já tratada. Às vezes a celular e a gênica elas são associadas. De que forma? A terapia gênica é quando você substitui, quando você inativa ou introduz novos genes em uma célula, ou dentro do corpo ou fora do corpo, fazendo essa cultura fora do corpo, né? Nós temos, por exemplo, alguns indivíduos que não produzem insulina, certo? Então, o que acontece? Existem algumas pesquisas que injetam o gene da insulina em células do corpo para elas produzirem a insulina posteriormente. Tem gente que faz isso com bactéria para produzir insulina de forma artificial. Tem gente que insere genes específicos, né, em células defeituosas. Por exemplo, transfusão de sangue é um tipo de terapia celular, né, porque você estará inserindo ali células, né, de outro organismo, né, de um organismo para o outro, para poder tratar ali a pessoa, né? Transfusão de medula óssea, enfim, existem várias possibilidades. E por fim, vamos falar de hemofilia, né? O que é hemofilia? Ela é uma doença, é um distúrbio no nosso sangue que é grave, que é hereditário, que o que acontece? O sangue ele não coagula como deveria. Então, se o sangue não coagular, o que a pessoa vai ter? Ela vai ter um sangramento difícil de ser controlado e a pessoa pode chegar a óbito por perda de sangue, né? A hemofilia, essa condição, ela pode reduzir drasticamente a qualidade de vida de muitas pessoas, né? E de muitos familiares também, já que é uma doença genética. Então, só para ressaltar então que a hemofilia é uma doença que afeta o sangue, né? Que está envolvido aí então com uma falha na coagulação pela falta de plaquetas. Quem faz a coagulação do nosso sangue são as plaquetas. Então, se não tiver uma produção ali, se elas não estiverem funcionando, não vai ter a coagulação e a pessoa pode morrer com alguma hemorragia. Beleza? Então, esses eram os tópicos que eu queria tratar com vocês hoje. Serão tópicos que ajudarão vocês a responderem os 5 exercícios que eu separei para vocês. E então eu vou ficar aí à disposição de vocês para caso vocês tenham alguma dúvida. Tá bom? Então, um forte abraço e até a próxima. Valeu!